Nesse vídeo eu vou trazer para vocês em quais classes de ativos eu irei investir no ano de 2023. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E é nesse vídeo que eu vou detalhar no que eu vou e pretendo investir aqui no ano de 2023. Primeiro ponto, vamos contextualizar o Brasil de 2023. Lembrando que qualquer previsão é imprecisa porque ela tenta justamente traçar os rumos do futuro, mas o investidor ele precisa justamente investir, poupar o seu dinheiro em classes de ativos diversas, justamente porque ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas o que temos hoje no país? Primeiro ponto, no mundo já é praticamente certa e o FMI já reconhece isso, que uma grande parcela dos países, inclusive desenvolvidos, entre eles os Estados Unidos, vão entrar em recessão no ano de 2023, ou seja, retração do PIB certa para 2023, isso vai impactar o Brasil negativamente. Dentro aqui do Brasil, o que nós temos? A PEC do teto de gastos, que foi aprovada, autorizando o governo a ultrapassar o teto de gastos da União. Isso significa o quê? Que o governo vai agir com uma postura intervencionista na economia e que vai gastar bastante. E esses maiores gastos públicos impactam no PIB e impactam na inflação. Com maiores gastos públicos, a inflação acaba subindo, é o que acaba acontecendo. E parece ser a intenção do Lula, que inclusive já começou ali com 38 ministérios, visando obviamente aparelhamento estatal e justificando a necessidade de maiores ministérios para atuar com mais suposta eficiência nos serviços públicos. Mas o fato é que vai haver mais gasto público que resulta em inflação e juros altos. No último relatório Focus, o Banco Central prevê uma Selic na casa dos 12% em 2023. Esse aqui ainda é um cenário otimista na minha visão. Dependendo de como o governo desenvolver as suas políticas públicas, 13% já vai ser uma taxa ali razoável. Estamos em 13,75 no momento. E nesse cenário de juros altos praticamente certo no Brasil e também no exterior, o Fed está preocupado com a inflação dos Estados Unidos e por isso provavelmente vai continuar aumentando os juros americanos. Teremos uma bolsa que vai continuar caindo. Em 12 meses tivemos uma bolsa ali que subiu quase 7%, ficou abaixo da renda fixa. Então, será comum um cenário de bolsa perdendo para a renda fixa. Por que isso acontece? Porque há uma correlação entre juros e renda variável, ativos de risco. Quando a renda fixa, que está vinculada à taxa de juros, está muito alta, como é o caso do Brasil atualmente, os investidores preferem não correr riscos desnecessários na visão deles. E a maioria vai para a renda fixa, que está remunerando hoje acima do IPCA, que acumulou os últimos 12 meses em 6%, a inflação oficial do governo. Você imagina só um investidor estrangeiro que movimenta o Ibovespa, ele pegando seu dinheiro em dólar, o dólar valendo R$ 5,30, ele garantindo juros aí de 13% ou 10% líquido. Ele não vai querer correr o risco das ações brasileiras, ele vai querer correr o risco dos títulos de renda fixa, que é muito baixo. E aí, por que será que a Bolsa de Valores entre janeiro de 2016 até janeiro de 2020, nesse período, a bolsa subiu tanto, 209%. E agora fica aí andando de lado desde 2020. O impacto inicial, vocês sabem, foi a pandemia. Gerou essa queda de 50% nos ativos. Os ativos se recuperaram rapidamente e só começaram a cair e andar de lado a partir aqui de junho de 2021. Se nós olharmos para o detalhamento da Selic no período, o que nós tivemos? A partir de 2016, a Selic no Brasil começou a cair e foi caindo até chegar nesse fundo aqui de 2%. Isso em dezembro de 2020. Após isso, a Selic começou a aumentar rapidamente, chegando então a esse topo de 13,75, quase chegando nos patamares aqui de 2016 e 2015. Então o que você percebe? Que quando os juros no Brasil começaram a despencar, a Bolsa de Valores teve um salto muito forte. E aí ela começou a cair justamente quando os juros começaram a disparar no Brasil. Então não espere de novo um ano de 2023 com a Bolsa de Valores disparando, já que vamos continuar vendo inflação, juros altos e gastos governamentais. Pensando nisso, qual o melhor caminho para proteger o seu dinheiro? E isso eu vou dizer o que eu vou fazer, o que eu penso para o meu dinheiro em 2023. O primeiro ponto é que vou continuar investindo em boas pagadoras de dividendos, seguindo o Dividend Investing. Por quê? Justamente nesses momentos de baixa na bolsa de valores, ou que ela fica andando de lado e você vê o seu dinheiro perdendo para renda fixa ou até para inflação, se você colocar o seu dinheiro em ações de crescimento que só vão caindo
ou não remuneram os acionistas, o seu psicológico será destruído. E provavelmente você não vai suportar ficar tanto tempo na bolsa de valores, você vai duvidar da economia brasileira, você vai duvidar que ela possa se recuperar, e aí infelizmente você vai vender no fundo, vai vender com prejuízo e vai achar que bolsa de valores é cassino. Como evitar esse efeito psicológico no investidor? Investindo através da estratégia de dividendos. É por isso que eu continuo aportando nessas ações elétricas que costumam ser boas pagadoras, comprando Irani aqui, por exemplo, que passou a compor o índice de dividendos da B3, que inclusive historicamente superou Ibovespa. A Marfrig, que é uma empresa de commodity e vem pagando muito dividendos. No final do ano recebi mais de R$2.000 só dessa posição em Marfrig, 11% de yield. Então, no geral, o setor bancário e setor elétrico e algumas empresas de commodities vão continuar remunerando muito bem a sua carteira. Então, enquanto a bolsa vai caindo ou andando de lado, você vai recebendo dividendos e podendo reaplicar nessas empresas ou em outras, fazendo com que você acumule riqueza sem perceber. Você vai acumular muito mais ações a preços baixos, fazendo com que muitas vezes, dependendo das ações que você tem na sua carteira, você supere a renda fixa e supere a inflação. Eu trouxe já um vídeo aqui no canal das ações que provavelmente vão pagar mais dividendos que a Selic no ano de 2023. E quando eu falo a Selic, eu estou falando a Selic líquida, que é 10,65% ao ano. Há várias empresas aí que oscilam muito pouco no mercado que vão ostentar essa condição, como por exemplo a própria Taesa e até o Banco do Brasil, que embora oscile bastante por ser estatal, eu estou com preço médio de R$30, abaixo dos R$30 eu acho improvável chegar. Se acabar chegando, pode ser que eu acabe aportando. Portanto, a mensagem que eu quero passar é a seguinte: continuar focando em ações pagadoras de dividendos e não sair arriscando nesse momento. Eu vou comprar Magalu, vou comprar Melius, vou comprar outras empresas de tecnologia ou crescimento. Esse não é o momento, já que nesses momentos, essas empresas costumam falir. O momento de investir nessas empresas, caso você queira, é só quando realmente os juros começam a cair no país e a economia começa a se recuperar. Que daí a gente vai ter limpado as empresas que não suportaram esses momentos e verificar realmente as empresas que foram resilientes em momentos difíceis na economia brasileira. E qual vai ser o meu percentual de aportes em ações pagadoras de dividendos? Será entre 70% a 75%. Então, meus aportes mensais e semanais, o total que eu vou aportar, incluindo dinheiro do meu trabalho, das minhas fontes de renda e dos dividendos, o foco será 70% a 75% em ações brasileiras boas pagadoras de dividendos. E é justamente esse o percentual da nossa carteira aqui do Investidor 10, 70% em ações brasileiras, como você percebe aqui. E aí, você percebe aqui que eu tenho um percentual de 25%, mais o que eu tenho fora, dá mais ou menos 35% a 40% em renda fixa. E você vai dizer, seus aportes vão se concentrar em renda fixa? Não. O que acontece? Meus aportes não serão focados em renda fixa, mas os valores que eu tenho hoje em renda fixa vão continuar e eu vou ir tirando aos poucos para aportar em renda variável. E principalmente grandes montantes que eu eventualmente for ganhando, primeiro vai para a renda fixa, uma aplicação de liquidez diária, de resgate fácil, em que eu posso investir a qualquer momento, em que eu posso usar tanto para reserva de emergência quanto para reserva de oportunidade. É por isso que tem essa posição aqui até grande em renda fixa. E aí, eu tenho a posição em cripto. E quando eu falo cripto, somente Bitcoin. Aqui está 2,5%, mas se você considerar tudo que eu tenho de renda fixa, não ultrapassa 3%, fica mais ou menos entre 2% e 3%. E o que acontece? Dos novos aportes, algo em torno de 1% a 3% para manter desse percentual será focado em Bitcoin, e é o que eu tenho feito, sendo que atualmente eu estou com prejuízo em Bitcoin, já que meu preço médio supera um pouco os $30.000 e o Bitcoin está na casa dos $17.000, já que hoje ninguém quer Bitcoin, mas é nesses momentos que é bom comprar Bitcoin. Por quê? Existe um indicador que é o índice de medo e ganância no Bitcoin, e hoje nós estamos na região do extremo medo, e é nesse momento que o Bitcoin costuma ser uma boa região de compra, porque ninguém quer, o ativo não está precificado, e aí então, quando todo mundo quer, você acaba surfando uma grande tendência de alta. E onde eu compro meus Bitcoins? Eu compro pela corretora Binance, que é a maior do planeta. A gente tem que tomar cuidado com as corretoras hoje de criptomoedas, várias quebrando nesse momento de falta de liquidez no mercado. Então não arrisquem corretoras desconhecidas, pequenas, comprem corretoras que você veja que há mais segurança. Ainda assim é tudo muito incerto com corretoras de criptomoedas. Então você só usa as corretoras para fazer a compra e a venda do Bitcoin. Você não usa para a guarda. O que você faz então? Após fazer a sua compra, você vai enviar os seus Bitcoins, as suas criptomoedas, para uma carteira só sua,
que você acaba sendo seu próprio banco depositário. E para isso, eu utilizo, por exemplo, a Exodus. Essa aqui então é uma wallet de graça que você utiliza através de um software. Mas também há outra forma de guardar seus bitcoins, que é comprando a sua própria carteira física, que geralmente vem num dispositivo similar a um pendrive. Mas isso é para quem tem muitos bitcoins, porque aí você tem que fazer um investimento ali, que não é tão grande também, até poderia fazer, mas por enquanto, até acumular 100 mil reais em bitcoin, eu vou deixar aqui, é uma carteira bem segura a Exodus. E por fim, nesse momento de grande volatilidade do dólar, olha só a volatilidade do dólar, é algo que podemos experimentar nesse ano de 2023, principalmente 2023, a gente está vendo aqui o dólar oscilando muito, é bastante improvável que o dólar volte a cotar abaixo dos 5 reais. Se acontecer, aconteceu. Você não deve se importar com isso, até porque você não pode controlar isso. Mas o que eu considero importante nesse momento de incerteza e recessão global é se expor numa moeda mais forte que o real, que historicamente foi muito mais resiliente que o real. O real não tem demanda, ninguém quer o real. Já o dólar, muitos e muitos países querem, inclusive o Brasil tem reservas em dólar. Além de tudo, as empresas americanas são muito mais resilientes que as empresas brasileiras. Mas antes de continuar esse nosso bate-papo, é importante lembrar para vocês que todo investidor está obrigado a declarar os seus ativos no imposto de renda, mesmo que você tenha menos de R$1.000 investidos. R$1 que você está investido na bolsa precisa ser declarado, não tem como fugir disso. E, para te auxiliar nessa tarefa que muitas vezes não é nada fácil, existem poucos contadores no mercado para fazer isso. Por isso, para quem procura um contador especialista com mais de 10 anos de experiência em renda variável, eu indico aqui o Igor Contador, que é parceiro do canal, um contador muito confiável e é especialista nessa área, isso que é importante. Essa aqui é a página dele do Instagram, já segue lá, eu também sou seguidor. Ele traz várias dicas de graça lá no Instagram dele para te ajudar no imposto de renda, cuja data limite é até final de abril de 2023. Eu vou deixar o contato dele do Instagram e também do WhatsApp aqui, esse é o número dele, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E pode ficar tranquilo que ele é de confiança e entende dessa matéria. E continuando aqui o nosso bate-papo, a gente sabe que a economia norte-americana é muito mais resiliente que a do Brasil, consequentemente as suas empresas. Só para você ter uma ideia, se a gente pegar aqui o índice Ibovespa, a gente pode ir aqui dentro do investidor 10 em índices, aí a gente pode ir aqui no Ibovespa, a gente tem aqui uma comparação de índices. Eu vou tirar aqui o IDIV, o IFIX e Small Caps. Vou deixar só o IVVB11, que reflete a bolsa norte-americana. Olha só a diferença em 10 anos, 435% contra 78%. Por isso, por mais que as ações brasileiras sejam mais baratas e as ações norte-americanas sejam mais caras, o mercado norte-americano sobe mais. É claro que se a gente está focado na estratégia de dividendos, a gente não se importa tanto com a subida dos ativos. E a gente sabe que o Bovespa não reflete necessariamente as boas empresas nas quais a gente está investindo. Mas o certo é que não ter nenhuma exposição hoje, nesse momento, nos Estados Unidos, pode não ser uma ideia inteligente. Ao menos é isso que eu vou fazer com o meu dinheiro e já estou fazendo. Mas, de novo, o foco ainda é ações brasileiras e majoritariamente 70% a 75%, como já é a nossa carteira. Mas aí dentro da nossa carteira já temos aqui quase 1% em estoques. E qual que é a nossa posição em estoques hoje? Temos um pouquinho de Meta, que já subiu 16% desde o nosso momento de compra, 2,3 ações, que se chamam estoques, 0,7 de Google, um pedacinho de Google, que caiu um pouquinho, e o Wells Fargo, que subiu 2,29%, que é um banco muito interessante, pouco alavancado e barato, negocia abaixo do valor patrimonial, por incrível que pareça, nos Estados Unidos. Então minha meta aqui de aportes em estoques será entre 5% a 15%, dependendo dos preços das estoques. Assim, fechamos nossa diversificação da carteira. E aí você viu aqui que sobra pelo menos 5% aqui dessa nossa continha. Essa aqui é uma margem que eu tenho para poder eventualmente aportar mais aqui, ou até aqui, dependendo dos preços, da volatilidade dos ativos. Ou então deixar na renda fixa mesmo, para aumentar um pouquinho o nosso caixa. E fundos imobiliários não vai investir? Não faz parte da minha estratégia e provavelmente nunca vai fazer. Exceto, talvez, se eu chegar a um montante muito grande de patrimônio e queira de fato viver de renda, não me importando com o crescimento dos meus ativos e realmente só pegar ali os rendimentos mensais advindos dos fundos imobiliários. Mas isso aqui é muito incerto, eu estou aberto a mudanças de opinião, mas por enquanto, pra mim, eu tô fora, tá bom? Mas já vai deixando aqui nos comentários, o que você tem feito com o seu dinheiro? Quais classes de ativos você tem investido e pretende investir para o ano de 2023? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mira Investing. Até o próximo vídeo. Fui!